Olá, humanos! Meu nome é Matheus Pimentel. Estamos iniciando mais um episódio do Conversa Conservadora. E o Conversa Conservadora, neste momento, está junto a ninguém mais, ninguém menos que Leonan Belas, um grande amigo, um grande irmão em Cristo, uma pessoa muito importante para a minha vida, que certamente terá muito a agregar a nós nesse episódio. Seja bem-vindo, Léo. O que é que você tem a dizer ao nosso público nesse momento? Obrigado, meu grande amigo, irmão em Cristo, Matheus. Já considero aí até como um primo, né? Tanta vivência juntos, da família. É uma honra estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo, independente do horário. E digo que me sinto até envergonhado um pouco, né? De estar à frente para conversar com alguém tão intelectual quanto eu sou pessoa. Nada, nada. Você fala de intelectualidade, mas você é uma pessoa que eu me inspiro muito, principalmente na sua intelectualidade e profundidade musical. E certamente hoje a nossa conversa você vai agregar muito nesse sentido. E aí eu já aproveito o gancho para perguntar sobre como iniciou a sua vida musical, se ela teve alguma influência por conta da igreja, por conta do seu crescimento espiritual, e também como iniciou o seu desenvolvimento espiritual, sua fé, o seu conhecimento, sua profissão de fé a Jesus Cristo. Bom, a minha vida, a minha história, na verdade, não é tão emocionante como a de Cauê, né? No episódio anterior, ele contou a história dele aí. Gostei bastante, testemunho aí muito bom mesmo. A minha não daria uma série, porque já nasci na igreja, meus pais sempre foram cristãos, aí minhas irmãs, nós já crescemos na igreja já. Minha vida com a música foi desde novinho, né? Meu pai sempre quis que a gente cantasse, ele me botava para cantar lá na frente, me colocava para cantar lá na frente, cantava com as criancinhas, participação, cantava em casa. E já na área do instrumento, desde novinho que eu ficava admirando, né? Aí eu comecei com 7 anos, eu aprendi a tocar bateria. E os instrumentos que eu sei, ninguém me ensinou, né? Eu fui malinando ali, aprendi todo sozinho. A bateria, minha irmã tocava, eu ficava ali vendo. E minha mãe, ela era zeladora da igreja, eu ia com ela sempre. E aí ficava malinando lá na bateria. E aí você sabe que bateria é coordenação motora, né? É, Até que um dia eu treinando lá, peguei o jeito, fui pegando experiência, aprimorando cada dia mais. Já nos 11 anos, 10 anos por ali, peguei também um pouco de teclado, meu pai me mostrando ali, eu ia aprendendo, aprendi um pouco, só o básico, deixei para lá. Quando foi nos 11 anos, aprendi o violão, até por dependência, porque a nossa igreja, por ser uma igreja pequena, dependia bastante de ter músicos, e aí eu fui aprendendo todos esses instrumentos já para poder ajudar. Então, hoje em dia, se falta um tecladista, tem Leonan ali para preencher. Se falta um violonista, tem Leonan ali. E eu sempre quis focar muito nisso, aprender todos os instrumentos para poder cooperar aí na obra do Senhor. Já fui muito inspirado, já tive muita afeição assim pela música, buscava dia e noite. Hoje, em questão de estudo, de trabalho, de outras coisas da vida, não tenho mais assim, mas sempre procuro ajudar, sempre procuro aprender um pouco mais sobre a música. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor, para a obra do Senhor também. graças a Deus. Léo, você falou dos instrumentos enquanto símbolos de percussão, símbolo de teclado, de violão, mas e também seu instrumento vocal, sua voz. Você começou a cantar ali na igreja, cantar com qual idade, né? Algo que eu admiro muito, tanto quando você está cantando ali em frente, quando você está no banco, sempre dá para perceber sua voz pela qualidade. Como é que você iniciou e quando que você iniciou? Bem, na verdade, até mentir, né? O primeiro instrumento que eu comecei a manusear foi a meia-lua, né? Alguns conhecem como pandeiro, mas ali não é um pandeiro oficial. Meu pai sempre quis que eu tocasse, aí ele me colocava para estar com a meia-lua lá na frente. E a meia-lua é bem fácil, em um dia aí você pega o Uhum. ritmo e você toca ela. E ele colocava o pequenininho para ficar tocando a meia-lua ali junto com o grupo de louvor. E de vez em quando apresentação de Natal, Dia das Mães, Uhum. Páscoa, eu sempre cantava coral ali das crianças, ou então sozinho. Não falo muito assim da voz, mas é algo que eu
tento sempre estar estudando, melhorando também, para ajudar na igreja, para ajudar no coral da igreja, no grupo ali de jovens. Eu, no começo, não estudava tanto, mas há uns anos atrás comecei a estudar técnica vocal, comecei a estudar divisão vocal, divisão de vozes, aprender coisas novas para poder Uhum. ajudar. E tenho focado mais até que os instrumentos, né? Na voz. Tenho procurado estudar bastante e é algo que eu sei que vale a pena estudar essas extensões vocais, estudar experiência vocal, para poder ajudar, como eu já disse, instrumentos, ajudar também na obra do Senhor. Você pretende aumentar o seu número de aprendizados de instrumentos? Porque hoje, que eu saiba, você toca teclado, toca violão, toca bateria, consegue desencanar um pouco na guitarra. Você pretende o contrabaixo, tal, desenvolvendo isso daí? Tem uma escaleta aqui que eu toco em casa brincando. Você já viu até uns vídeos aí. Eu, sim, como eu falei com você, eu dei uma pausa aí quando eu era mais novo, até uns 15 anos, eu tinha uma sede, vivia a música. Hoje eu divido aí essa prioridade com outras coisas, com outras questões. Mas eu pretendo, eu sou uma pessoa que muito emocionada assim em certas coisas. Eu vejo um instrumento novo ali, já pesquiso para ver, para comprar, para ver como se é difícil para aprender. E eu pretendo aí talvez um violino aí, arriscar um violino, Olha. um fone aí no futuro, quem sabe, né? E a vantagem é que você aprendendo, você me coloca no caminho, porque quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu pedi ajuda para Leonan. Quando eu comecei a tocar teclado, eu fingi que sei tocar teclado, Leonan me ajudou. A voz é uma coisa à parte, porque a voz nem Michael Jackson, se estivesse vivo, conseguiria me ajudar. Mas ali os instrumentos que Leonan aprende e domina, ele tem a tendência de colocar Matheus no caminho. E já que eu falei nisso, Léo, você assim, você tem essa experiência de ensinar para as pessoas a tocar instrumento? Já ensinou alguém? E outra coisa, pensando no futuro, caso de você ter um filho, uma filha, você tem esse sonho, esse projeto de que o seu filho toque determinado instrumento? E qual seria esse instrumento e por quê? Olha, quando eu voltei, eu passei uma temporada morando fora aqui de Ibiaporã. Quando eu voltei da Europa, mentira, não era Europa não. Quando eu voltei, eu comecei um projeto de música aqui na igreja e tinha uma quantidade boa de alunos, era com todos os instrumentos. E alguns aprenderam, estão aí firme, por mais que foi pouco as aulas, depois eu tive que sair para ir para questão de trabalho, mas alguns aprenderam e estão firmes, aprenderam o básico, continuaram se qualificando, ainda quando precisam de tirar alguma dúvida, me ligam, mandam mensagem, procuro ajudar. Bom. Hoje em dia tem alguns, a gente perdeu aí com o êxodo, né? Muitos integrantes do grupo de louvor lá da igreja foram Uhum. embora. Isabela tá indo embora agora também. A gente tá precisando aí resgatar novos músicos, né? E eu já tô vendo ali com os meninos, colocando os meninos para fazer alguns testes, cantar no grupo de louvor, cantar nos cultos. E você falou aí do futuro, tenho vontade sim, até porque como eu não sigo mais com aquela sede que eu tinha, com aquele empenho na música, eu tenho vontade de botar aí o futuro Léo aí. Aí, ó, Leozinho. Agora, tenho que confessar a vocês que Carol não é muito boa de música, nem cantando, nem tocando. E aí, Rapaz, cuidado para não converter a genética aí e complicar as coisas, né? será que vale a pena arriscar o futuro dos meus filhos? Cantores e tocadores? Será? Mas eu Porque quem não conhece, a família de Leonan é uma família riquíssima em conteúdo musical, né? As irmãs, o pai, os primos. Então, assim, o DNA já é um DNA favorável, Leonan. Tome muito cuidado. e eu tenho um pensamento aí de colocar meus futuros filhos aí para tocar, para cantar, né, fazer coral aí, Aí, ó. fazer a família aí de músicos. E Carol, nem no pandeiro na meia-lua vai? Não, ela só até hoje só conquistou meu coração com a beleza mesmo, porque com a voz, vai desculpando.
Léo, você falou a respeito disso, e assim, é muito interessante, porque hoje eu vejo a construção dos novos músicos dentro das igrejas e dentro dos grandes grupos também evangélicos, e eu vejo que assim, muitos estilos musicais hoje, eles têm um apego ao ego, ao status, a que o indivíduo ele sobressaia em relação aos demais, né? Então você vê assim baterias às vezes muito agitadas, você vê solos de guitarra assim demasiado muito exagerado, você vê repetições que são desnecessárias na música, e principalmente na música cristã, né? Se torna assim uma música mais emocional, mais sentimental do que uma música espiritual. Você concorda com essa afirmação? Como que você vê essa situação? E você acha que o que caracteriza uma música ser uma música espiritual? É, hoje em dia, a música contemporânea, vamos colocar aí, né? Tá algo muito facetado, ou seja, tem vários vértices aí. E é caracterizada por uma grande diversidade de estilo, porque hoje em dia nas igrejas tocam diversos estilos musicais, o que pode ser algo bom, né? Inovador, Uhum, mas também pode resultar em obras musicais que carecem tanto de beleza, também de ordem. Quando você fala qual a diferença que a gente vê, né, nessas músicas hoje em dia aí, emocionais, vamos comparar com as músicas de antigamente, né? Eu acho que falta bastante letras inspiradoras, letras que inspiram, uhum. letras que você ouve ali e pode falar, olha só, essa música realmente aí edifica. Falta base bíblica, graças a Deus hoje nós temos aí, né? Temos Sola, outros cantores presbiterianos aí, de outras denominações também, que ainda prezam é, Paulo César Baruch. em verdade. Você pode pesquisar, por exemplo, hoje, se você pesquisa Salmo 139, você É acha verdade. várias músicas ali. Tem o João Manô, que fez a música Salmo 139, Salmos 23, Isaías 9. Isaías 9, isso ia dizer, Isaías 53. São músicas com base bíblica. Acho que a gente tem que procurar estar ouvindo esse tipo de canção. Melodias harmoniosas também, acho que falta bastante. Se você for ver hoje aí, as músicas muito iguais, todas as músicas com repetições, a letra não tem mais, não esclarece aquela mensagem, não tem poesia, entendeu? Acho que tudo Uhum. tem uma conexão e principalmente foco na mensagem que a música quer passar, né? Música de antigamente você realmente recebia uma mensagem ali, como se fosse uma pregação cantada. Hoje, infelizmente, Uhum. a gente sofre com a escassez desse tipo de música, com esse tipo de letra. Léo, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a gente fala também nessa situação, por exemplo, quando eu iniciei na música, eu iniciei e assim, foi no violão e o violão eu queria bater, eu queria fazer aquele estrondo e tal, chamar a atenção, pá. Fui pro teclado, aí no teclado a primeira coisa que eu queria fazer era o solinho e tal, deixar aquela música bem. Se torna-se uma música individualizada, torna-se uma música que você vê todo mundo fazendo feijão com arroz bem feito, e aí tem um cara que ele quer puxar a responsabilidade para si. Como você vê assim que deve ocorrer a disposição do grupo de louvor? A questão assim da voz, dos instrumentos, como a igreja deve estar ali no, cantando, como é que deve ser esse estímulo à igreja, como isso deve ser passado. Sim, a verdade é que você sendo da igreja ou não, importante para você produzir uma boa música, um bom som, é você ter educação musical, né? Você ser Uhum. organizado. Eu também, quando comecei na bateria, era muito novo, tive que melhorar muita coisa. Às vezes queria tocar mais alto que todo mundo, não tinha organização musical. E é algo que a gente tem que prezar isso. Em questão da igreja, em minha opinião, e eu sei que é algo que muita gente defende, quão bonito é ouvir a igreja adorando, né? Quão bonito é ouvir a igreja louvando. E muitas vezes a gente tem que fazer sacrifício, que é É. instrumentista, gosta muito de tocar aí, tem que fazer um sacrifício, colocar um som um pouco mais baixo,
ter educação ali, não enfeitar muito, porque o importante, o foco é a adoração, né? A música é louvor a Deus. Aí no Instagram da nossa igreja, da IPB Ibiaporá, a gente tem alguns vídeos nessa pegada aí, né? Que da igreja louvando somente. Aqui de vez em quando a gente faz o louvor só o teclado e voz, só violão e voz. Eu particularmente gosto muito, porque é um momento de ouvir os irmãos louvando, de ouvir os irmãos cantando. Eu já toquei em alguns grupos, com alguns grupos que faziam divisão vocal, com alguns corais ali, tudo organizadinho. E quão bonito é, né? A gente percebe que é coisa de Deus mesmo, o talento que Deus deu, o dom que Deus nos deu para cantar, para louvar no nome dele. Não que, é claro que os instrumentos também entram muito bem. Quantas bandas temos aí, quantos grupos de louvores bem organizados, com vários instrumentos. Agora, é preciso a gente saber discernir as coisas, mediar ali. E como eu falei Tem um equilíbrio, né? e como eu falei com você, o foco principal, né? A adoração a Deus, se poder ouvir os irmãos de fato cantando. Porque o grupo de louvor não está ali apresentando para ele, né? Para falar, olha só como aquele cara toca bem, olha só como aquele cara canta bem. Mas para que a adoração ao Senhor seja entregue, para que o Senhor se alegre em ouvir nosso louvor. Tu já teve algum momento assim que você foi tocar em algum lugar e tinha uma pessoa mais capacitada, mais competente, chegou e falou: olha, bora tocar mais devagar, bora tocar mais baixo, tal. Já aconteceu isso na sua vida? Se você quiser entrar no mundo da música, você vai ter que lidar muito com isso aí. E é algo bom que acontece, né? E é muito bom quem é mais experiente puxar a orelha ali, falar, contanto que seja para bem, que seja para o seu progresso ali. Existe sim, sempre vai existir, é algo que eu apoio. Eu sou uma pessoa meio vergonhosa, assim, para criticar, para fazer mas apoio bastante quem tem ali a coragem de chegar e falar, vamos fazer. Analisar, né? Tá, sim, verdade, eu apoio bastante, concordo. Léo, agora saindo um pouco dessa situação e falando sobre música e sobre sua vida pessoal, porque assim, você é um homem de batalhas, né? É um homem de muitas guerras, guerras vencidas e guerras perdidas também. Mas assim, falando desse contexto na sua vida, tem músicas que parecem que elas estão junto com a gente em momentos específicos da nossa vida. Tem músicas que educam o nosso coração, tem músicas que educam o nosso pensamento. Você sente isso em alguns artistas hoje? Hoje, no mundo moderno, no mundo cristão, você consegue enxergar isso em alguns artistas? Sim, na verdade tem uma lista imensa, né? E graças a Deus nós estamos bem aí. A igreja presbiteriana está cheia de artistas, cheia de cantores que realmente fazem canções que nos educam, igual você falou. Que a gente pega e retém ali o que é bom. São várias lições e são, se fosse falar que seriam dezenas dele. Estênios Márcios, João Alexandre, Jorge Camargo, os Vencedores por Cristo, o Grupo Logo, a Comunidade da Vila, agora a galera mais nova da agora tem Projeto Sola, tem o João Manô, a banda Purples, e é motivo de agradecer a Deus, né? Você que é presbiteriana, não tem cantor qualificado, que não tem música boa, você pode pesquisar aí que a gente tem vários deles. Agora eu gostaria de citar um em especial, não é presbiteriano, mas que gosto bastante, que é o Mauro Henrique. Pra quem não sabe, é o mesmo cantor da banda Oficina, né? Ficou ali uns anos na Oficina, talvez alguém conheça ele por isso. Ele tem uma carreira solo agora, já fez alguns trabalhos solo, e eu gosto bastante, porque eu ouvia muito Mauro Henrique num momento difícil da minha vida, né? Pra quem não sabe, há uns anos atrás passei um momento difícil, perdi minha mãe, e quando ela estava doente, quando minha mãe estava doente, ali em 2021 mais ou menos, o pessoal, minha família estava com ela ali no hospital, e eu fiquei em casa alguns dias, né? Em casa sozinho, triste com aquela situação, bastante as músicas de Mauro Henrique, músicas que me marcaram mesmo, Pequeninos, a música dele, Tudo Fica Bem, é uma música Tudo Fica Bem, eu já escutei. Sim, que é com o Leonardo Gonçalves, e aquilo me ajudava bastante, porque eram músicas que alimentavam ali, né? E eu pensava, não é possível, será que Mauro fez essa música pra mim?
é a resposta de tudo que eu tô sentindo agora, É. tá falando aí. Foi um momento bem difícil de sua vida, mas foi um momento que a música ela esteve presente, pelo menos como terapia, pelo menos como forma de assim você desestressar, não vou ir para o instrumento, tal, o seu momento ali com Deus, a música ela se fez presente em sua vida? Sim, acho que sempre vai fazer. Não sei se você já teve essa experiência, mas tem músicas que a gente ouve em determinada época da nossa vida. Se a gente for mais para frente e ouvi-la novamente, a gente vai lembrar de tudo que a gente estava passando. Um exemplo disso, quando minha mãe estava doente também, eu ouvia bastante a música do Projeto Sola, aquela Entre Nós. E até hoje, quando eu ouço a música Entre Nós, eu lembro bastante, eu lembro como eu estava me sentindo naquela época. Às vezes eu até fico evitando ouvir, né, para não ficar meio sentimental. Só que Uhum. são músicas que eu ouvia naquela época, que se eu ouvir hoje novamente, vou lembrar de tudo, é como se fosse um É. sentimento instaurado nela. E como você falou aí, serve sim como terapia. Tem músicas que realmente ajudam, que são até respostas, né, para dúvidas que estão no nosso É. coração. Essa Entre Nós foi o tema do Congresso de 2022, não foi? Ela não chegou a ser tema, mas o pessoal cantou ela, assim, eu lembro. Ah, sim, foi bem, bem impactante. Inclusive, É, quando eu ouvi, a lembrei. gente já. Oi? Inclusive, quando o pessoal tocou lá, eu tornei recordado o momento que eu ouvia ela. Uhum. Pra mim foi algo importante. Aham. É, a gente já falou assim, uma par de músicas assim cristãs que são boas, qualificadas, mas nós sabemos também que tem o outro lado, né? Nós sabemos também que tem o lado de que o senso de beleza foi perdido na igreja evangélica, no movimento gospel, o senso de ordem também na música contemporânea. O que é que você vê que caracteriza isso? O que é que você vê que formaliza isso? Né? O movimento worship vem de uma maneira muito emocional e tudo mais. E como que você acredita que a música cristã deve ser organizada, deve ser fundamentada? É como eu falei no começo, sinto que falta bastante hoje letras significativas, letras inspiradoras, composições edificantes, letras que você pode ouvir e falar. Realmente essa música tocou comigo, realmente essa música tem base bíblica, realmente aqui eu posso aprender uma lição. Sinto também que falta bastante autenticidade, né? E isso a gente é um problema na música não só cristã, mas na música secular também. Falta autenticidade de ter cada artista ali, cada cantor produzir o seu tipo de música. Você sabe, ó, essa música é de tal cantor, porque só ele faz Uhum. de maneira. Hoje está tudo bem igual. Você pega aí as músicas cristãs, as que estão no topo, sempre as mesmas coisas, a mesma progressão de acordes, então sempre no mesmo tom, o mesmo É, soando ali o pad, né? Eles gostam de fazer bastante isso, a galera gosta de fazer bastante isso hoje. verdade. E tem grande diferença da música de qualidade que a gente costuma ouvir, porque falta melodia, falta mensagem, falta base bíblica, falta letra com significado. Como eu falei, falta autenticidade, falta instrumentação apropriada, e é o que a gente vê bastante nos hinos, né? Uhum. O novo cântico mesmo, a gente percebe hinos com letras belíssimas, riquíssimas, tanto de cultura, de conhecimento e de graça também, né? Músicas riquíssimas ali do poder de Deus que a gente pode cantar sem preocupação, porque não tem heresia, não tem erros, músicas para Deus mesmo. Com certeza. E aí, Léo, eu gostaria de te perguntar também a respeito da forma como você vê o futuro da música cristã, a forma como você vê o futuro da própria música em si, né? Como é que você analisa isso? Você acha que é algo que devemos nos preocupar ou é algo que ainda não chega a ser perigo, não chega a ser danoso para o futuro? A forma como a música tem se tornado, né? Se tornado mais batida do que instrumentalidade em si. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem algumas pessoas que ainda se parecem bastante
com aqueles primeiros cantores que surgiram, aquelas primeiras músicas que ouvíamos. É a esperança, né, para os nossos dias futuros. Como será o futuro? Como será amanhã? Eu não sei. De repente, vamos supor que a partir de hoje ninguém comece a fazer mais música que edifica, mais música com base bíblica. Vamos supor que hoje em dia nenhum cantor acerta mais, né? Começa a fazer só aquilo que entretém ao mercado, que o público quer ouvir. Graças a Deus, hoje a gente ainda tem algumas pessoas que compõem essas músicas edificantes. Podemos levar, né? Vamos supor que se essa geração de cantores agora não produzir mais músicas que agradam, a gente continua cantando aí o que essa galera já produziu. E como eu falo com você, tem uns hinos aí também, né? Já sobreviveram tantos séculos, tantas décadas, a gente continua cantando. O Inário, o cantor cristão, ou é a harpa, né? A harpa cristã, que é de outra denominação, diferente da nossa, é riquíssimo também, assim como o nosso novo cântico. Essa semana eu gravei um vídeo no Instagram cantando um hino da harpa cristã, que é o Mais Grato a Ti. Música belíssima, letra muito bem feita, que glorifica a Deus, que edifica, sem heresia, sem erro teológico. Então, valorizar. A gente tem que continuar aí abraçando esse tipo de canção, que é a canção que realmente edifica e é a canção que realmente exalta a Deus. Léo, já que falamos de hino, né? A Igreja Presbiteriana, ela possui o Inário Novo Cântico e os hinos, eles possuem uma profundidade muito grande, né? Muito importante. Eu, por exemplo, gosto muito do hino 68, gosto muito do hino 247, 266, né? Rude Cruz, que é um hino assim excepcional. E você tem ali outros hinos muito profundos, como por exemplo Castelo Forte. Qual é a sua visão a respeito do Inário, a respeito da forma como os hinos estão presentes em nossas igrejas e da contribuição intelectual que é trazido por eles ao meio cristão? Tem todo o contexto histórico, né? Por trás desse hino. E aí, fala aí, quem gosta de falar, fala agora aí se a gente não tem história. A gente tá cantando um hino atualmente que já tem mais de 500 anos. 500 anos de composto. E que momento difícil, né, que ele foi composto. Que momento desafiador. O próprio Martinho Lutero vai dizer que foi tentado por Satanás quando estava fazendo esses trabalhos aí, escrevendo, traduzindo a Bíblia, compondo esse hino, compondo num castelo sombrio. Imagina aí o contexto. Lá na bibliografia data que ele lutou, ele tinha assim, ele falando, retira daqui, Satanás, sai daqui, Satanás, em uma briga assim ferrenha que ele passou por esse período, né? Talvez seja até isso o nome do título, né? Castelo Forte é o nosso Deus. Ele estava ali se fortificando no Senhor. E que frase, que metáfora, que comparação. Você usaria uma blusa com a frase Castelo Forte? Com certeza. Deus, é sensacional. Eu faria com certeza. E só um trecho do hino você vê quão inteligente, quão edificante essa letra. Você fala aí na parte de intelectualidade. Se temos de perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Olha aí, edificante. Olha aí que inteligência divina, né? Usado por Deus. E não só Martinho Lutero, mas vários outros compositores. Tem uma missionária pioneira aqui no Brasil, ela era esposa de um dos primeiros missionários aqui no Brasil. Ela compôs vários hinos, não estou lembrado do nome dela, mas a gente discutiu esses dias na escola dominical sobre ela. Tem vários hinos bem feitos. Tem um hino 178, Qual o adorno desta vida? É o amor. É um hino com uma letra muito bonita. E o que eu digo pra você, tem hino pra tudo, velho. Tem hino pra ofertório, tem hino pra perdão, tem hino pra gratidão, todos compostos. É a mais completa que eu já vi. E todos compostos. Pode falar. Não, fala que são todos bem compostos. Se estão inclusos no Inário, Novo Cântico, pode cantar sem problema, não tem heresia. E todos eles, assim, possuem uma idade muito até elevada, né? Porque eu lembro quando eu era pequeno, eu ia pro Inário e eu queria ver o escritor, o autor daquele hino. Aí eu via, assim, nomes
escoceses, nomes alemães, de muito tempo mesmo. Então, assim, é uma coisa que a gente também tem que conservar, né? Porque, por exemplo, uma cifra que é desenvolvida no século XVII, quando você tinha ali uma música clássica, século XVII para cá, século XVIII, século XIX, quando você tinha uma música clássica mais ativa na sociedade, né, você vê assim, eu tenho uma dificuldade até mesmo de tocar, por exemplo, aquele som da Meu Deus, porque para você ir desenvolvendo ele de uma maneira bem harmoniosa no teclado, dado que você tem uma complexidade na cifra, é muito grande. Então, assim, são hinos muito bem feitos em letra, mas também muito bem desenvolvidos instrumentalmente falando, muito bem complexo. Quando eu falo, Matheus, em melodias harmoniosas, na primeira pergunta que você me fez, é justamente isso aí. Você percebe hinos antigos há décadas, há séculos atrás, com melodias tão bonitas, né? A gente canta o hino ofertório no momento de oferta lá na igreja. Não sei se eu... Perdão, não vou lembrar o número, então não vou nem arriscar. Ele tem uma melodia muito bonita que é assim: em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. Uma letra muito bonita, uma melodia muito bonita, eleva a igreja a adorar. Creio que até quem está sem dinheiro quer ofertar na hora, cadeiras à parte. E a gente tem um hino, um pendão real, com amor, sem temor, com Cristo prontos a sofrer. Se eu ouço esse hino, a gente gosta de jogar futebol, se eu ouço a torcida cantando essa música aí para incentivar a gente, eu jogo demais, irmão. Então, quando eu falo comparado aos dias de hoje, é isso. Hoje a gente vê uma música parada, a gente vê uma música de uma nota só, a música com repetições, com a frase só, e não tem comparação. Profundidade, né? Não tem comparação. Se eu for comparar, pode ser boa, mas não tem comparação. Léo, já que falamos aí do futebol, 2023 a gente bateu na trave, 2024 batemos na trave, 2022 batemos na trave, só que sem você. E aí, Leonan, 2025 sai o título do campeonato da Igreja Presbiteriana de Rio Barbosa? Tem que buscar reforço. Vamos buscar reforço. Eu vou botar um nome. Evangelizar o povo, né, Leonan? Tem alguns nomes aí que a gente pode trazer. Tem aí, um Vitor, tem um João Vitor, tem um Silas. Aí, ó. E se vocês estiverem ouvindo esse podcast aí, já pode mandar a ficha que a gente vai assinar, viu? Que a gente ia bater na trave. Levar na diretoria. Só que aí agora o papo é o seguinte: 2022 fomos quarto lugar, né? Chegamos na semifinal, perdemos na disputa do terceiro lugar. 2023 fomos terceiro. 2024 segundo. Esse ano agora vai, né? 2024 eu desfalquei o time. Até hoje sinto uma dor no meu coração. Verdade. Mas é isso aí também. A gente tá se arriscando. Estamos chegando longe ainda. Porque crente é uma beleza para comer, né? Futebol já não é gente. Tocar talvez, mas jogar futebol a gente tá se arriscando. Vamos conseguir, com fé em Deus. Vai ter Cole Palmer, que na verdade quem criou essa comemoração no futebol foi você em 2023 e o Cole Palmer viu e copiou, né? 2025 teremos Leonan. Não, Rui Barbosa novamente. Rui Barbosa, 40 graus, quadra efervescente, todo mundo, quem pudesse jogar água no corpo, jogava. Leonan mete um gol e sai, como se tivesse frio. Mas aí, né, o karma foi muito rápido, depois a gente tomou 3 gols aí que esquentou bastante. Pois é, Léo, pois é. Futebol, música, eu acho que assim, é uma relação muito harmoniosa entre esses dois momentos de sua vida. Você, como São Paulino, também deve ter passado raiva no jogo de ontem. Quem não sabe, nós estamos fazendo esse episódio hoje, no sábado. Ontem Ferreirinha me perde um pênalti assim, absurdo, né? Não queria ter vindo gravar hoje, porque acordei chateado bastante. Hoje eu só queria ficar no quarto e escutando uma música bem bad vibes. Acho que não vai ter o Neto aí pagando aquela prenda que ele prometeu, porque o Ferreirinha já acabou o gás. Graças a Deus que a alegria do Senhor é nossa força, porque
Se fosse São Paulo, a gente tava ferrado. Mas tem umas lembranças boas aí, né? 2023 foi dezembro, a gente comemorou aí o primeiro título da Copa do Brasil. Setembro. Juntos. Comemoramos juntos, assistimos juntos. Bom demais. Para a gente fechar esse momento de entrevista, a gente ir para o novo quadro, eu gostaria de perguntar assim, qual o conselho que você daria para um cristão que quer crescer em discernimento musical e não consumir apenas por emoção? Então, assim, um cara que quer ir para academia, a gente sabe que assim, nós vamos para a academia, eu costumava muito escutar Eminem. Hoje eu nem estou escutando tanto as músicas nesse estilo, porque eu percebi que a música ela molda muito minha cultura, né, minha conduta. Então, assim, eu gostava de escutar Eminem, gostava de escutar músicas com um clima mais pesado. E aí eu vi assim, não que a gente tem que ser legalista e muito rígido nesse sentido, mas eu vi um estudo do Guilherme Freire, ele participa no Brasil Paralelo às vezes, e ele falando como Platão via a música. Platão falava que a música no futuro ela seria apenas seriam apenas batidas repetidas que ficariam propensas no nosso sistema neurológico. Então, aquela música desenvolvida na harpa, naquela complexidade, hoje não seria mais. Como você recomenda um jovem cristão, um jovem que quer se tornar intelectual, quer ter um desenvolvimento cultural, como ele deve se relacionar com a música contemporânea e também com a música cristã? Não consumir somente por emoção, mas buscar também a razão dentro da música. Isabela, minha prima, alguns conhecem aí, tem alguns costumes meio estranhos que eu tento não repetir. E um deles é ouvir música clássica. Eu já cheguei várias vezes que fica ali na casa da minha avó muito tempo no dia. E aí eu já cheguei várias vezes e já escutei ela cozinhando, limpando a casa, ouvindo música clássica. E eu pensando, meu Deus, Isabela, vamos mudar aí. Bota uma música aí melhor. Só que eu sou um cara, velho, às vezes vocês olhando pra mim nem vai achar que minha personalidade é essa, mas gosto de estudar bastante desenvolvimento pessoal. Leio bastante livros sobre isso, estudo bastante. E esses dias eu ouvi uma palestra muito boa sobre neurociência. Gosto de estudar sobre neurociência. E lá eles falaram sobre a música clássica, que é a música que consegue mudar o humor da gente, consegue mudar a nossa natureza assim, a nossa personalidade de forma mais rápida é a música clássica. E o nosso senso cognitivo também, o senso de aprendizado é desenvolvido com a música clássica. Tudo isso aí eles colocam lá. E ainda são classificados, você vê como são caras inteligentes. Cada cantor tinha sua prioridade ali. O Vivaldi, que é um compositor, ele se inspirava em compor músicas que colocavam a gente mais para cima. O Tchaikovsky, você falando em ciência cognitiva, as músicas dele são músicas que deixam a gente com mais vontade de estudar, deixam a gente com menos vontade de procrastinar, e entre outros, o Beethoven, tem Bach e vários outros. E aí eu falando, rapaz, será que Isabela viu essa palestra? Será que em todo momento ela estava certa, eu estava errado? E então, uma coisa que eu aprendi, velho, eu sou uma pessoa assim bem eclética e eu acho que a gente não pode de nenhum quesito aí desmerecer as músicas. Você gosta de música mais moderna, ouça lá, não dê palpite, não música de ninguém, porque todas aí, se não tiver a sua funcionalidade, tem a sua importância. Vai saber contribuir de alguma forma. Vai saber por que ele não ouve aquilo. Tem uma música que eu conheci, na verdade, assim, eu já conheci o autor, mas eu conheci a música através do Iago Martins. Eu esqueci agora o nome da música, só porque eu estou na conversa aqui eu esqueci, do César. Uma música de 10 minutos, não sei se é Carta Aberta para Deus. Eu vi o Iago Martins comentando. O Iago Martins postou... Se não é a Carta Aberta para Deus, dai a César o que é de César, algo assim. Não é dai a César o que é de César, não. Acho que é Carta Aberta para Deus. Eu já vi a foto é ele no telefone olhando para cima, assim. É uma música, assim, muito... que o Iago Martins ele foi desenvolvendo ali, foi analisando
a letra e foi encontrando muita profundidade, tanto em assunto psicológico quanto em assunto bíblico, né? E é um rap, e assim, claro que a gente tem que tomar cuidado com a nova contemporaneidade, mas ainda assim dá para você tirar bons frutos dali, não é, Leon? Eu acompanhei esse vídeo e me surpreendi, porque eu não esperava que o Iago Eu Martins também, não esperava. tantos pontos positivos como ele colocou naquele vídeo. E eu conheço, a gente é do meio do rap, a gente não tá falando hoje porque não convém um assunto, mas a gente sabe bastante sobre rap. E o César MC é um cara que é à frente do seu tempo, né? As pessoas já colocaram aí essa qualificação a ele. O cara sabe demais, faz música inspirada, por mais que nem um cantor evangélico cristão, mas faz músicas aí edificantes, no termo de da gente reter algo pra gente ali, né? De escutar e aprender algo. E é muito bom. Agora, Matheus, só respondendo a pergunta, porque eu falei, Já ia puxar ela. citei o caso e não respondi, né? Você falou que conselho daria para um cristão que quer crescer em discernimento musical, né? Apenas não consumir por emoção, apenas não consumir. E é isso que a gente tem feito muitas vezes, apenas consumir e não temos aprendido, evoluído em nada. Primeiramente, velho, é estudar. Estude sobre música, sobre harmonia, ritmo, melodias, timbre, percepção musical, inteligência musical, teoria musical. É estudar. Você estudar, você gostar, você ter ali uma rotina, disciplina, você vai se interessar. Você aprender ali. É impossível você depois não querer consumir algo que não seja daquela qualidade que você estudou. É impossível você estudar sobre teoria musical e querer consumir essas músicas aí que não edificam a gente em nada. Outra coisa é estudar a Bíblia. E a gente já levando aí para o meio cristão. Estude a Bíblia. Entenda os princípios bíblicos da música que você está escutando. Entenda o que ela quer passar. Pense se aquela música que você está ouvindo reflete ou contradiz os valores bíblicos. Eu falo isso já, é algo que eu faço também, né? E eu creio que tem dado certo comigo. Se você fazer também, pode dar certo com você que está ouvindo, com você, Matheus, também. Estudar a Bíblia, porque a gente ser craque de Bíblia, a gente ser fera de Bíblia, quando a gente vê algo ali, alguma música, ainda mais hoje. Já identifica. Já identifica, não, isso aí tá errado. Seja crítico, pode falar. Até a gente que tá no grupo de louvor, né? Quando a gente recebe uma música, hoje eu já tenho muito mais facilidade do que no início de identificar se aquela música tem erro teológico ou não. Uhum. Então, assim, eu recebo a música, eu vejo a letra, aí por causa de uma palavrinha, alguma coisinha assim mínima, mas você fala, não, isso daqui não é algo que está de acordo com a Bíblia, então não dá. Seja crítico também. Quando a gente fala crítico, não é ser nojento, né? Seja analista. Seja analista, seja exigente. Avalie a qualidade da música que você está ouvindo. Seja ela em termos de composição, que é importante, de produção, de performance. Busque músicas que edifique e cultive assim uma vida de oração. Uhum. Se você olha, você até fez essa pergunta antes, uma música que você possa escutar e sentir ali a presença do Senhor. Uhum. Música que você coloca para orar. Ore também, é importante, e reflita como é que essa música que você ouve afeta sua vida musical. E eu tô olhando aqui pro lado porque eu tenho umas colinhas aqui de algumas músicas que eu quis trazer. Eu falei vida musical, perdão. Reflita como a música que você ouve afeta sua vida espiritual. Essa música do João Alexandre. Não quero ser poderoso, nem me entregar como fraco. Só estar com Deus na fraqueza e provar seu poder. Buscar a sua vontade, boa, perfeita e agradável. E em seu perdão, há razão para lutar e vencer. Olha só, você ouve essa música, ela não afeta, vamos supor, positivamente a sua vida espiritual, ela não contribui. Outra aqui que eu trouxe, é do Jorge Camargo, que eu gosto bastante, particularmente. Alô, Cauê gosta aí. Cauê e eu somos jovens idosos. Cauê faltou aqui, rapaz, me deu desfalque. A intimidade do Jorge Camargo. Eu não quero. Ele já começa a música com essa pedrada. Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é o bastante. Viver
é muito mais. Mais que apenas ver de longe. O bom é desfrutar da tua intimidade, Senhor, de toda a tua paz. Então, gente, quando eu falo em crescer em discernimento musical, eu sei, essas músicas são antigas, é 90, anos 90 para lá, anos 80 para lá. Mas é você procurar músicas que realmente edifiquem, que tenha letra, que tenha performance, músicas que tenham composição. Crescer em discernimento musical, sendo ele meio cristão ou não, é você procurar qualidade. E a gente sabe que muita coisa que a gente ouve hoje em dia tem uma qualidade meio chucra aí, como chuchu, né? Não tem gosto, a gente ouve, não se sente satisfeito. Alguns artistas, às vezes, eles colocam aí seu em contestamento, às vezes eles ficam insatisfeitos porque eles produzem conteúdo bom de verdade, como é o caso do Conversa Conservadora, conteúdo bom de verdade, e muitas vezes esses artistas, esses produtores não têm o reconhecimento que merecem. Uhum. Enquanto a gente vê hoje aí o top 1 do Spotify, músicas completamente exacerbadas. Ou até o top 1 do Spotify gospel. Verdade. Você vê vídeos em alta no YouTube, conteúdo sem qualidade, velho. E eu creio que para crescer em discernimento na vida é você procurar produtos que tenham qualidade. Eu vou falar algo para vocês, para terminar, para não ser muito longo. TikTok. Quando eu baixei o aplicativo TikTok, eu até comentei com os meninos, moço, mas que aplicativo chato é esse, viu? Que aplicativo que só tem o que não presta. A minha FI, eu esqueci a definição de FI, mas é do tempo lá. Ela aparecia só vídeos ruins, vídeos mundanos, seculares. E aí eu aprendi, né? Eu sou meio fraco na tecnologia, mas aprendi a mudar meu algoritmo. Hoje, graças a Deus, velho, o meu TikTok é uma ferramenta edificante para mim. Hoje eu gosto bastante de postar coisa aí que ajude as pessoas também. E muitas coisas que eu posto no status, nas minhas redes sociais, eu retiro lá do TikTok. Eu consegui mudar a minha faia, a minha linha do tempo. Hoje aparece para mim vídeos sobre inteligência financeira, educação musical, sobre livros, sobre oralidade, persuasão, comunicação, que é algo que eu gosto de estudar bastante. Então eu tenho discernimento agora sobre várias coisas, porque eu procurei mercadoria, porque eu procurei produtos, que eu procurei algo de qualidade. E o meu conselho para vocês gente, fuja da bolha, tente sair daquilo que está na moda, vamos procurar aprender coisas de qualidade, e eu creio que na música não é diferente. Seu discernimento musical, vai lá para cima. E siga o Cultura Conservadora no TikTok, Cultura Conservadora BR. Você que nos escuta, nos assiste, já estamos lá. Leonan, agora, para irmos ao último quadro, quadro Sem Medo de Errar, eu vou trazer algumas coisas aqui, algumas questões, e aí, ou eu vou trazer uma palavra, eu quero que você fale sobre essa palavra, ou eu vou lhe trazer assim uma escolha, sim ou não, ou esse, ou eu vou falar assim alguma coisa e você vai ter que me dizer sobre. Vamos começar? Está pronto? Sem medo de errar? Rapaz, foi surpresa aí para mim, mas vamos lá, muito bom, isso é muito bom. Vamos lá. O que você diria se eu te pergunto, se eu te falo, defina Leonan em uma frase? Eita, não é eita, viu? Já começamos bem. Defina Leonan em uma palavra. Ou palavra ou frase. Os dois que se encaixar melhor, que for menos difícil. Pronto, eu vou definir em palavra. Eu vou colocar coragem. Coragem. Aí, se meu amigo Alan estiver ouvindo essa entrevista aí, ele vai falar coragem, Leonan. Mas eu não quero falar coragem, ser corajoso, de desafiar um leão, um urso, não. Aí, meter a cara em tudo. Eu sempre as dificuldades, né? Sempre gostei de entrar aí. Quando eu falo para você, eu gosto bastante de estudar muitas coisas, mas eu não era assim. Mas eu tive coragem de procurar. Eu tive coragem desde pequeno de aprender a tocar vários instrumentos, de assumir o ministério de louvor, de ser ministro de louvor, de fazer várias coisas, de estudar, de passar em concurso, como já passei. Tive coragem de arriscar, né? O novo. Sempre tive coragem de
buscar coisas novas. Leonan, o que te motiva? É Deus, com certeza. Não tem outra Boa. coisa. É Deus. E o que te destrói? O que me destrói sou eu mesmo. Boa resposta. Leonan, um livro. Um livro, perdão, amados, eu vou colocar um livro não cristão. Tranquilo. Eu vou colocar Retórica de Aristóteles. Foi um livro que eu aprendi bastante. Hoje eu falo. Excelente livro. Excelente livro. Se Sério eu me mesmo. saio muito bem. Se eu me saio muito bem hoje é por causa dele. Pode mais um? Pode. O Homem Mais Rico da Babilônia. De Eu não. Augusto Cury? Não. Não. Ele. Confundi. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Esse livro é bastante antigo. Hoje eu me sinto assim confortável em situações financeiras por causa desse livro. Bom. E, perdão, Matheus, para não deixar o cristão de fora, eu coloco o Peregrino. Peregrino. Muito boa e livro muito famoso. Não, não tá aqui não. Ele tá no Kindle. Tá comigo. Um filme. Um filme, Forrest Gump. Boa. Um sonho para ser realizado. Família. Tô Um quase. sonho. Olha, Carol, se você está escutando, atenção. Um sonho já Isso realizado. já foi um pedido. Oi? Isso já foi um pedido. Já foi um pedido, muito bem. Um sonho já realizado. Independência. Para quem não sabe, eu já moro só, já tenho vários empregos, já consigo. É o Julius. Estabilidade. Uma meta para o fim do ano de 2025. Rapaz, eu ia falar casar, né? Mas tô deixando para 2026. Tá deixando para 2026. Tem várias coisas aí. Uma delas é reformar minha casa. Pronto. Eu sou um cara bem tiozão mesmo. Meus sonhos são todos. Ótimo. Conquista top. Leonan, se fosse para escolher entre Estênios Marcos e João Alexandre, quem você escolheria? Desculpa aí, Stênio, mas João Alexandre. Se fosse para escolher entre Hernandes Dias Lopes e Augusto Nicodemos, quem você escolheria? Augusto Nicodemos, muito inteligente, mas Hernandes, eu consigo, assim, ser mais edificado com ele. Perdão, Augusto. E se fosse para definir a igreja presbiteriana em uma frase? Uma igreja em minha vida. Essa frase aí marcou, muita gente conhece. A igreja presbiteriana realmente está na minha vida e está na de muitos aí. Leonan, se é para você escolher entre o apóstolo Pedro e o apóstolo João, qual você escolhe? Pedro. Pedro, boa resposta. Eu já vi outras pessoas falando João. Eu sempre pensei assim, trazer Paulo, só que se trazer Paulo vai ser unanimidade. Não, eu vou te dizer por quê. É isso que eu ia perguntar, eu quero saber o porquê. A relação que Pedro teve com Cristo foi invejável. Nós que lemos os relatos. Cristo realmente tinha uma intimidade com ele, mesmo ele sendo teimoso, rebelde. E realmente é isso, né, que Jesus prega. Você buscar aqueles que estão doentes, aqueles que são rebeldes. E ele tinha certamente intimidade com o mestre. Você se identifica com Pedro, João? Leonan? Sim, demais. Você vai dizer que sim. Jogando bola, sim. Jogando bola, principalmente. Sou pouca palavra. Falou comigo, eu corto a orelha. Leonan, falando de futebol, você definiu São Paulo em uma palavra ou em uma frase? Tradição. O São Paulo é um time horroroso, mas tem tradição. É incrível. E o Caleri em uma frase? Meu 9. Meu 9. Só 2026 agora, né? Lesionou, mas é isso aí mesmo. Ele vai ser meu 9. E aí, para finalizar, Leonan, e aí, Libertadores ou Copa do Brasil esse ano? Libertadores. Libertadores. Copa do Brasil já ganhou. Já ganhamos. Já tá bom. Já tá bom. Em cima do Flamengo ainda. No aniversário da igreja de Rui Barbosa, já tá o combo completo. Até milagre teve, né? Cauê tava com o pé quebrado, levantou para comemorar o título. Foi incrível. Agora, vamos lá. E Cauê? Como você definiria Cauê em uma frase? Irmão que a vida me deu. Diógenes. Foi mal, continue. Vou até brincar aqui. É incrível
se ele tivesse aqui hoje, né? Não esteve, vamos cobrar. Eu nem ia agradecer a ele por ele estar aí, porque a gente sempre tá junto em tudo. Uhum. E assim, tem uma galera que acha que eu e Cauê somos irmãos, né? Inclusive, Tem mistérios serão, uma galera muito grande daqui de Rio Barbosa que acha até hoje isso. mistérios serão revelados agora. Pessoas falando, como assim? Eles não são irmãos. Não somos, não. Mas é amigo, irmão que a vida me deu. Coloca aí. E Diógenes? Mestre. Mestre. Só uma palavra, né? Falei só uma palavra, é um mestre. Deus me ajudou bastante vida espiritual, individual e também no meu relacionamento. Leonan, muito obrigado por aceitar o convite, aceitar o chamado, essa convocação que o Conversa Conservadora fez com você. Eu gostaria de deixar claro que assim, o canal ele vai estar aberto para você estar retornando, atuando até mesmo como ao meu lado, entrevistando outra pessoa, vai que no futuro possamos trazer um músico tal, você estará junto. Muito obrigado. Qual é a última consideração que você tem ao público que nos assiste e está até aqui? Muito obrigado, Matheus, por esse momento. Eu tenho você como uma pessoa muito querida para mim, tanto que ontem eu ia viajar. Como você falou desse negócio hoje, eu desmarquei e não precisa se sentir culpado. Eu desmarquei porque estar aqui. Quando eu vi o episódio com o Cauê, gostei bastante. Quando eu ouvi também alguns áudios que você mandou, gostei bastante dessa iniciativa. E a gente tem que apoiar isso aí, né, velho? É o evangelho do Senhor, a palavra do Senhor sendo espalhada. Não sei se o pessoal vai gostar tanto, porque a gente conversa Vai demais. gostar, eu tenho certeza. Sempre foi assim, né? Porque sempre que a gente se encontra, a gente conversa bastante. E hoje eu creio que deu até mais minutos lá do que o episódio com o Cauê. Mas estou muito feliz de vocês também saberem algumas coisas particulares sobre mim. Estou aí também, quem quiser me conhecer. Minhas redes sociais o Instagram, vou passar, é Leonan Belas, pode seguir lá. Tem alguns vídeos tocando lá na igreja. Siga também PB Ibiaporã, uma igreja que precisa muito da oração de todos vocês. E assim, só para deixar por último, fiquei chateado que você não colocou o Arival aí na conversa, velho. Verdade, velho, verdade. Não, eu lembrei de Arival quando colocamos Hernandes e Augustos, e aí eu lembrei de falar Hernandes e Arival. Só que eu tava querendo lembrar daquela resenha do Congresso de 2022, que tu imitava o pregador, a pregação de Arival, e eu tava querendo lembrar a palavra. Aí como fugiu, eu falei, vou ter que levar. As promessas, então, agora, rapaz. Seria mitada, você falasse Hernandes ou Augusto ou Arival, era mitada. Seria mitada também. Mas vamos lá, Hernandes ou Arival pregando as promessas que Cristo tem por nós? Arival, a vida do cristão é essa aí, meu irmão. É as promessas, ore ao Senhor, busca ali, ó, compre meu livreto, Orando as Promessas do Senhor, disponível na Amazon aí. Eu tenho, graças a Deus. Deus te abençoe, Leonan. Forte abraço. Muito obrigado por fazer parte do Conversa Conservadora. E para você que ainda não nos segue, ainda não é inscrito, ainda não curtiu, ainda não nos acompanha no Instagram, no TikTok, no Spotify ou até mesmo no YouTube, se inscreva, rapaz. Apoie essa iniciativa, compartilhe e divulgue. Esse é um projeto que busca tratar isso. Pessoas que não são vistas pelas mídias, mas que têm muita profundidade a ser disseminada a outras pessoas. Olha o conteúdo rico que foi essa conversa.